Sabe aquelas habilidades que você acredita que são necessárias para você alcançar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos? Eu poderia listar aqui uma infinidade de habilidades que a gente considera como, necessárias para a gente realmente conseguir atingir aí um nível, um sonho, um objetivo grande que a gente tem na nossa vida, né? Talvez você olhe uma pessoa que você admira, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que está lá no alto e você olha assim, não, mas essa pessoa sabe se comunicar muito bem, né? Eu não tenho essa habilidade, eu não sei me comunicar muito bem, né? Eu não tenho roupas assim, né, para conseguir me posicionar dessa forma, me faltam às vezes palavras para eu conseguir, né, transmitir tudo aquilo que eu preciso transmitir, eu não sei passar segurança, às vezes eu não consigo transmitir segurança, confiança para o meu cliente, para as pessoas. E então você elenca na sua própria mente mesmo essas habilidades que te faltam, essas habilidades que você considera que são extremamente necessárias para você alcançar. E aí você olha para você, não identifica essas habilidades, esses dons, você não nasceu com esses dons, e você olha para você mesmo e pensa assim, talvez realmente não seja para mim, né? Eu sou uma pessoa comum, eu não tenho nenhum dom especial, eu não tenho nenhuma habilidade especial, me faltam algumas coisas, né, que eu não nasci para isso, então eu acredito que talvez não seja para mim, não seja um caminho para mim, né? E eu queria trazer aqui para você uma história de uma pessoa na Bíblia, porque assim, eu gosto sempre de trazer referências na Bíblia, porque antes de nós nascermos, isso já acontecia na humanidade, isso já existia, porque é próprio do ser humano a gente duvidar das nossas capacidades, a gente achar que nós precisamos de inúmeras habilidades, que nós precisamos já ser forte, corajoso, não ter medo, saber se comunicar, saber se posicionar, passar segurança, confiança, credibilidade, ter uma autoridade, uma voz relevante, né? A gente acha que nós já precisamos nascer com tudo isso pronto para avançar, né, os degraus que a gente precisa para alcançar os nossos objetivos. E olha só que interessante, muito antes da gente existir, muito antes de nós sequer pensarmos em estar aqui, isso já acontecia. Isso é muito... O ser humano é assim. As pessoas são assim, né? Cada um com a sua característica, cada um com a sua individualidade, suas fraquezas, mas é do ser humano duvidar das próprias capacidades, né? A gente achar que precisa já ter nascido com um dom. Vamos falar da história de Gideão, tá? A história de Gideão, ela é contada lá em Juízes. E só para resumir para você, porque eu não quero me ater e me aprofundar aqui na história, mas Gideão, ele foi escolhido por Deus para ser um dos juízes para libertar o povo de Israel, que naquela época estava sendo muito aterrorizado pelos midianitas, né? Hoje a gente não consegue visualizar isso, mas antigamente a disputa por território, de poder, ela acontecia, né? E essas guerras entre os povos para, né, ter posses ali, ter terras e governar sobre outras pessoas. Então isso era muito comum. E o povo de Israel estava sendo aterrorizado pelos midianitas por muito tempo, né? Eles iam lá, plantavam e tentavam sobreviver, né, frutos do seu próprio trabalho, e os midianitas iam lá e saqueavam a colheita e não deixavam eles avançar. Eles prosperar, não deixavam nem, né, eles terem às vezes do que comer. Então, estava esse cenário que estava acontecendo com o povo de Israel, e um anjo do Senhor apareceu para Gideão e falou assim: Gideão, você é corajoso, eu estou com você. E Gideão, né, olhando para aquela situação do povo, pensou assim: se o Senhor está conosco, né, o que está acontecendo, né? Por que isso tudo vem acontecendo? A gente vem vivendo isso, enfim. E o Senhor falou para ele, através de um anjo, né, que apareceu para ele, que ele ia ser, né, a pessoa que ia ajudar a libertar o povo, né? Que era para ele se preparar, que ele ia ser essa pessoa que ia estar à frente, ajudando o povo de Israel a se libertar dessa situação com os midianitas. E Gideão, olha só que engraçado aqui, ó, no capítulo 6, tá? Capítulo 6, versículo a partir do 15, tá? Sou eu quem está mandando que você vá. O Senhor está dizendo, eu estou com você, pode ir. Pode ir, porque eu vou ajudar você a se libertar aqui dos midianitas através da sua vida.
E Gideão responde: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Então ele está dizendo para Deus assim: eu sou uma pessoa comum, né? Eu não tenho nada de especial, não sou uma pessoa importante, não tenho habilidades, eu não sou, de repente, a pessoa que seria mais indicada, né, para isso. Então, ele mesmo duvidava da capacidade dele, né, das habilidades. Na verdade, talvez seja realmente visualizar um fato, né, que nós realmente, com as nossas próprias forças, como que a gente poderia fazer uma coisa dessas? Imagina que os midianitas, eles eram muito fortes. Eram um povo, assim, muito forte e por onde eles passavam, eles saqueavam tudo. Imagina, Gideão vendo isso acontecendo por muito tempo. Quem sou eu? Quem sou eu, né? Para ir e tomar a frente disso e derrotar esse povo aí. Eu não tenho essas habilidades, eu sou uma pessoa comum, eu não tenho nada de especial, eu sou o menor, o menos relevante da minha família. Mesmo assim, o Senhor confirmou para ele, disse para ele ter coragem e que era isso mesmo. Até às vezes mesmo sem, né, duvidando às vezes, ainda assim ele foi e obedeceu o Senhor, obedeceu, né, as diretrizes, né, o que o Deus estava mandando ele fazer ali naquela situação. E é isso que eu quero te dizer, que muitas vezes nós não somos realmente a pessoa mais indicada para determinadas coisas. Às vezes a gente acha, né, que o mais forte é quem vai fazer determinada função, o mais sábio, o que sabe se comunicar melhor. O que já adquiriu essas habilidades é a pessoa que vai tomar a frente e eu posso me colocar aqui no meu lugar, humilde, que não tem essas habilidades, não desenvolvi, não tem esse dom, né? Muitas vezes a gente faz isso. Mas o Senhor, dentre tantas pessoas, escolheu Gideão. Escolheu Gideão. Gideão, apesar de achar, né, aquilo estranho, duvidando das suas próprias capacidades, foi fazendo o que Deus mandou, né? Ia mandando ele fazer. E é muito engraçado porque quando chegou na hora do confronto realmente de ir para a batalha, o Senhor, Gideão, ele pede para o Senhor confirmar para ele se realmente era isso, se realmente ele queria que Gideão tomasse a frente e fosse lá enfrentar os midianitas. E ele faz uma prova com Deus, né? Ele coloca ali um pouquinho de algodão, né? Ali numa planta e ele fala o seguinte: bom, Senhor, ó, passado aqui algum tempo, se o orvalho molhar somente o algodão e todo o resto em volta tiver seco, é porque o Senhor está me confirmando que é para eu ir. Porque assim, eu aqui sozinho com as minhas forças, não tem condição. Aqui eu não vou conseguir, né? Então, assim, Senhor, me confirme isso aqui, que senão vai dar problema para nós aqui. E aí aconteceu realmente. Quando Gideão voltou, ele apertou assim um algodão e saiu água, né? Tava molhado, encharcado e toda a volta ali estava seca. E aí, Gideão, não contente, né, ainda com bastante medo, querendo realmente confirmar se Deus estava realmente ali com eles, porque ia ser uma luta muito difícil. Ele faz uma segunda prova com Deus, ele fala: Deus, me perdoa, mas por favor permita que mais uma vez eu confirme isso, né, que o Senhor realmente é isso que o Senhor quer. Dessa vez, eu quero que tudo à volta fique molhado e somente o algodão fique seco. E assim aconteceu, né? Passado mais um tempo, quando Gideão voltou, tudo à volta ali estava molhado e somente o algodão estava seco. E aí ele entendeu que realmente, né, depois da segunda prova com Deus, Deus estava com eles ali naquele momento, né, para tomar a frente, porque Gideão sentiu medo. Ele sentiu um medo, era uma batalha muito pesada, era muito difícil e ele tinha certeza que com as próprias forças dele
com as próprias habilidades, com os próprios dons que ele sabia que ele não tinha, ele não ia conseguir vencer. Ele não ia conseguir, então ele precisava muito da certeza de que Deus estava com ele. E aí ele fez essas provas. E Deus confirmou: eu estou com você. O que eu quero te dizer é que é normal sentir medo. É normal a gente duvidar das nossas próprias capacidades. É normal você olhar, às vezes, um lugar onde você gostaria de chegar, você admirar a trajetória de algumas pessoas e pensar assim: eu não tenho as habilidades necessárias. Eu, com as minhas próprias forças, eu não consigo fazer isso. É normal nós sentirmos medo quando nós olhamos para dentro de nós, porque de fato reconhecemos que nós não temos tudo o que nós precisamos para conseguir vencer, para conseguir alcançar. Sentir medo é normal, mas o medo, ele não pode fazer você parar de caminhar ou você parar de acreditar. Até porque aqui nós não vivemos pelo que vemos, mas pela fé. Deus escolheu Gideão, mesmo sem habilidades, mesmo sem dons especiais, mesmo sem grande relevância, sem importância na família, mesmo sabendo que ele duvidaria, que ele sentiria medo, ainda assim Deus escolheu Gideão, sempre o encorajando, dizendo: você é corajoso, eu te conheço e eu te fiz para ser corajoso e você vai libertar o povo. Gideão sentiu medo, mas ele foi sabendo com a certeza de que Deus estava com eles. Logo depois, quando chegou de fato para enfrentar aquele povo que amedrontava Israel, Gideão ele conseguiu juntar muita gente, muito exército, um exército enorme. Na Bíblia fala que quando Deus falou assim, Gideão, fala para o povo que quem estiver com medo pode voltar para casa. Sabe quantos voltaram para casa? 22 mil soldados, 22 mil pessoas. Aí você imagina quanto que ele não conseguiu reunir para enfrentar aquele exército dos midianitas. Era muita gente. E aí, Deus olhou para Gideão e falou assim: Gideão, tem gente demais aí. Pode mandar a primeira leva para casa. Quem tiver com medo, pode ir embora. Pode liberar esse pessoal aí. E assim Gideão fez. Logo depois, Deus fez uma segunda prova. Gideão, ó, tem mais um pessoal aqui. Ainda assim tem muita gente. Esse outro pessoal aqui que fizer determinada coisa pode mandar embora também. E esses outros aqui você pode ficar, que é com essas 300 pessoas que nós vamos libertar Israel. Então, de muita gente que Gideão juntou, muita gente que Gideão reuniu, né, acreditando que, de repente agora com esse número de gente aqui, com essas habilidades que nós conseguimos reunir aqui, esse volume de gente, nós vamos conseguir derrotar esse povo aqui. E Deus falou assim: tem gente demais, tem habilidades demais, tem soberba demais. Tem muita coisa aqui. E se eu der a vitória dessa forma, com muitas coisas aqui, com muitas pessoas, as pessoas vão acreditar que foi pelo esforço delas. Eu quero 300 pessoas. Então, sabe aquelas inúmeras habilidades que você não tem e que você acha que precisaria para conseguir avançar, para conseguir crescer, para conseguir vencer, para conseguir conquistar suas coisas, para ter uma vida abundante? Deus olha para você e fala assim: eu não preciso de milhares de habilidades, milhares de dons, porque se eu precisasse, eu teria te dado. Eu preciso só de 300. Porque não é pela sua própria força, não são as suas habilidades, não é a sua sabedoria, não é a sua comunicação, não é a forma como você fala, não é a forma como você se veste, não é a forma como você consegue se relacionar com as pessoas. Sou eu que faço, porque eu faço o que eu quero,
como eu quero, da forma que eu quero. Não para que você possa ser engrandecido, mas que através da sua vida e das suas conquistas eu possa me manifestar e mostrar para as pessoas que eu faço para aqueles que eu quero. Eu acho muito engraçado que as pessoas, elas admiram muito as pessoas que têm habilidades, que têm dons, que cantam. Eu sempre admirei os levitas, gente, as pessoas que cantam, que têm uma voz maravilhosa. Se me colocar aqui para cantar, vocês choram de certeza. Assim, ó, sempre gostei, sempre admirei. Tentei, amor, até já fiz apresentação, já fiz um monte de coisa. Tentei, tem até vídeo, mas isso aí aqui a gente não. Admirei sempre muito. E é muito comum a gente olhar para essas pessoas que têm habilidades, que têm dons, que nasceram com dons. E a gente olha assim, nossa, essa pessoa nasceu para fazer isso, que coisa linda, né? Que pessoa extraordinária, com um propósito lindo. E a gente fica admirando a pessoa que tem um dom maravilhoso e a gente esquece de olhar para quem deu o dom. Foi Deus que deu o dom para cada pessoa. Se tem alguém que merece muito mais a nossa admiração, o nosso olhar, a nossa inclinação de admiração, é quem deu o dom. Deus, ele dá o dom para quem ele quiser. Assim como fulana ou ciclano tem uma voz maravilhosa, ele também poderia ter te dado. Ele não te deu por um motivo, porque de repente esse não é o teu propósito. De repente ele te fez para fazer outra coisa. E você vai ser muito mais feliz vivendo o seu propósito e não o propósito de outra pessoa. Então, a gente tem que entender que nós não precisamos buscar e acreditar que a gente, por não termos dons, por não termos as habilidades necessárias, a gente não vai conseguir. Os sonhos que nós temos no nosso coração foi Ele que colocou. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos anseios, sempre que estiverem alinhados com os céus, são sonhos que Deus colocou no nosso coração. E o Senhor, ele não vai te dar sonhos que ele não quer realizar. Aí você fica olhando e pensando assim, eu não tenho as habilidades necessárias. E Deus está te olhando assim, mas eu não preciso que você tenha nenhuma. Se eu quiser, eu faço assim e tudo acontece. Não se apegue a você, às suas habilidades, ao que você tem, aos dons que você tem ou não tem. Se apegue apenas àquilo que você pode conseguir conquistar vivendo e tendo um relacionamento com Deus.